falar um pouco, que eu acho que foi uma frase que os dois usaram muito, velho. Aí, que os dois usaram muito, velho. Tanto o Rezende, né, Marinho, quanto o Rogério Ceni, que é aquilo de jogo abaixo, de não jogamos bem. Nenhum dos dois tentou esconder, até porque seria impossível esconder essa partida ruim do Bahia. O Rogério fala a todo momento sobre jogo abaixo, jogo muito ruim, equipe não se portou bem. Perguntei a ele sobre a efetividade na finalização, e ele fala um pouco mais disso, que a equipe toda não joga muito bem, principalmente no terço final, que a equipe não consegue criar. Perguntei a Rezende sobre o sistema defensivo, ele fala também que é o grupo todo, ele começa até falando da pressão na parte da frente, então eu tenho a entender que não tenha funcionado essa pressão no setor ofensivo, mas como eu falei, a todo momento os dois falando do jogo abaixo, falando que não jogou bem, e algo que eu fico assim, de novo, é minha primeira coletiva em zona mista, fora de casa, e eu percebi um semblante muito abatido. Não sei se um semblante abatido natural pela derrota, que qualquer uma seria assim, ou se era um semblante abatido, muito abatido pela forma que foi, um time que vinha em crescente e meio, eu não vou dizer que como volta. O Rogério cita na coletiva, não sei se volta algo estranho. Exato. Tipo, pô, meu irmão, tava tudo vindo bem. Cadê o time dos 3 jogos? Tudo Cadê vinha o time bem. que até perde pro Flamengo, mas teoricamente joga bem? Pois O que aconteceu com esse time, né? Que a gente não chuta gol. Eu acredito que todos esses jogos, até que a gente perdeu até do Flamengo, a gente chuta gol. Hoje a gente não chuta gol, hoje a gente não consegue criar. Então eu senti um semblante muito abatido. E não tem tempo pra gente jogar toalha. O Bahia treina amanhã aqui, eu acho que na Cidade do Galo, né? Não entendi. Eu acho que eu ouvi, mas enfim. Deve ser Cidade do Galo mesmo. Treinou aqui em BH, treina aqui em BH e segue em viagem para São Paulo, porque sábado já tem um Palmeiras que enfiou 5 no São Paulo. Então não tem tempo pra gente baixar a guarda, não tem tempo para baixar a toalha. Ceni responde até sobre isso, de tipo, a equipe, falei mais cedo aqui com vocês, é a equipe que venceu Goiás, Fortaleza Internacional e tira a gente dessa situação. E essa água que tava passando da cabeça, hoje tá aqui no peito, enfim. Então, ele faz questão de levantar a bola dessa equipe, de tentar levantar a moral desse grupo, que parece, como eu falei, com o Rezende, muito abatido. Além disso, ele fala sobre Cauli também, né? E foi gol? Não, foi mais não é isso não. Tá. Pra gente continuar aqui, ele fala do Cauli e agora, gente, só pra vocês entenderem, eu queria fazer mais perguntas pra Rogério, né? Tinham outros questionamentos. Eu vou mostrar aqui. E desses questionamentos que eu tinha, um deles era da situação do Juba, né? Eu não perguntei isso a ele, eu encontrei o Rogério agora na saída aqui, não perguntei isso a ele. Tinha sobre o Acevedo. Mas eu falei do jogo, né? Tipo, o que é que houve? Eu tive agora na beira na porta do ônibus ali, eu me perdi, só me bati com os caras porque eu me perdi, é sério. Eu saí pelo lado errado e me perdi, daí de frente com o ônibus do Bahia. E aí eu falei com o Rogério, falei com o Cadu ali rapidamente, o Cadu falou que, infelizmente, tropeço, mas que agora é buscar dar a volta por cima e tal, mas só cumprimento mesmo, não foi nada de ficar conversando. E o Rogério também falou que foi uma partida do time irreconhecível, o que ele citou na coletiva, né? De ter que dar. Isso era tudo pergunta. Isso aqui é tudo pergunta. Algumas feitas como a de Cauli, mas tinha pergunta de Cittadini, tinha pergunta do sistema defensivo, tinha pergunta sobre o Rezende e o Acevedo. E assim, a gente tem uma pergunta, cara. Então, enfim, acaba que. E aí, uma coisa, deixa eu só dizer um negócio aqui. Eu não sei quem é Bahia e quem não é, né? Então vai estar tomando ban todo mundo aí que tiver rindo da desgraça alheia. Falar logo assim. Viu? E vamos que vamos. Tô avisando lá. Ah, Marinho, você não tem fair play, não? Teu não, irmão. Teu não. Vai brincar fair com o outro. Procura FIFA. Ó, Grêmio 3-1 na equipe do Flamengo. 3-1. Eu tô preocupado com o Corinthians. São Paulo, nesse momento, tá junto com o Paiva tomando vinho e rindo do futebol brasileiro. Né? São Paulo e Paiva, tranquilíssimo com o meu trabalho. Brincadeiras à parte, ó. Bahia perdendo uma posição com esse. Isso que eu ia dizer, a gente cai não com o resultado do Corinthians. A gente cai com o Inter nesse momento, não? Não, o Inter ainda joga na rodada, o Corinthians passa a gente já? Isso, o Corinthians tinha 33. Passou, não. Foi o Inter que passou, né? Que tirou a gente. O Inter já tinha passado a gente. Quem foi que tirou a gente? Não, pô, quem passou a gente aqui foi o Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. Corinthians tá indo na 36, pronto. Tinha 33. Então a gente tá caindo 2 posições. Exato, 2 posições, 15º colocado. Estamos caindo 2. Com um triunfo parcial do Corinthians. Fabrício. Tô calmo. Vocês e o Rogério Ceni estão iludidos com o Iago e Everaldo. Tião, vocês é quem? O chat? Vocês aí em sua casa? O quê? E assim, Mário? Porque, meu irmão, a diferença é... O que a gente fala de Paiva pra Rogério, pra mim tem uma diferença gritante. A diferença não é pouca, não. Pra mim é gritante. Na coletiva, então, é assustador. Então, né? Meu irmão,
Eu só digo uma coisa, hoje a gente o nível de consciência, né? Com certeza teríamos aspas fortes, porque ia enaltecer o Cruzeiro, né? E por aí vai. E assim, respondendo até o Tião, cara, a gente tá aqui, pelo menos eu falo por mim e até por Marinho Júnior, a gente tá aqui pra analisar a partida, cara. A gente não vai chegar aqui e falar que ninguém é craque, claro que a gente brinca em outros momentos, mas a gente tá aqui pra falar da partida, cara. Na última partida, não tiro uma letra, uma vírgula. Iago Felipe, um monstro na partida. Hoje foi bem? Não foi bem. Quem foi bem hoje? Exato. Outro que eu vou falar, o Marcos Felipe, que vem numa temporada incrível. Pronto, deixa eu dizer uma hoje coisa. de novo. Eu falei com o Rogério. Do Marcos? Né? Isso. E aí? Eu falei com o Rogério ali na entrada do foi muita coisa, era pra ter ido junto. E aí eu peguei e falei assim, um gol contra. Sim. Aí ele fala, um gol contra. A mim foi 2. Um gol inexplicável. O segundo. Ele é um gol de canela, irmão. A gente perdeu assim. Eu não vou mentir que eu nem lembro do terceiro gol. Eu não vi o terceiro gol, irmão. Eu não lembro. Tanto que, se vocês repararem, que eu não vi, que eu vi a galera levantar e tal, e a internet, que é muito boa aqui do Mineirão, ela tinha começado a oscilar no meio pro final do segundo tempo. Eu não vi o gol, tentei olhar aqui rapidamente e não consegui ver. E eu fui pelo que Salomão narrou. E eu só falei que teve o toque de Bruno Rodrigues. Não falei se foi cabeça, pé, mão, ombro e tal. Porque eu não vi. Sim. Não vi, tá ligado? Não vou aqui dizer, não, eu vi, foi assim, foi assado. Não vi. Certo. E aí ele fala, não, tomamos um gol de canela, pô. O cara mete a canela na bola, é gol. Tipo, tudo dava errado, né? Tudo dava errado. E aí eu falo assim, o Marcos Felipe, acho que ele foi dar um tapa pra escanteio, né? Aquele famoso tapa pra escanteio. Ele disse que não dá pra entender. Que ele nem sabe o que é que o Marcos Felipe foi fazer ali, que ele vai ver o lance ainda com calma, conversar também com o próprio goleiro, pra entender o que foi aquilo ali no segundo gol. Porque meu irmão não pode tomar um gol daquele não, velho. Não pode não. Não pode não. A verdade é essa. A gente tomou um gol de um cara que foi cruzar a bola, pô. O cara foi cruzar a bola, o goleiro botou pra dentro. Apenas isso que aconteceu, né? Deixa eu ver aqui. Atila Cordier mandou aqui, ó. Yuri, Marcos não foi mal. Ele literalmente entregou 2 gols. Não 2. A falha de Marcos Felipe é nesse. No segundo gol. O terceiro eu não vi. Não sei se ele falhou ou não. Eu não vi. Eu acho que ela tá falando do primeiro gol, que ele sai meio... O primeiro é a falha de Canu, pô. Eu acho que é um pouco maior. Eu também coloco, não vou dizer falha, mas acho que há um erro de leitura. Há um erro que ele sai meio afobado, enfim, e acaba aí no meio do caminho sendo surpreendido pelo Canu e gol contra. Mas sim, partida ruim do Marcos, mas é esse ponto que eu tava falando quando a gente entrou nesse debate. Você vai crucificar e falar que a temporada é ruim, que o goleiro não presta, que a gente sempre falou que esse goleiro não é goleiro pro Bahia? Calma, pô. A gente tá aqui de cabeça quente, chateado, enfim, com tudo isso que aconteceu, mas é saber analisar o jogo. Marcos Felipe fez uma partida horrível, ruim, mas a temporada ainda é positiva. A gente caiu tudo que podia cair na tabela, nessa rodada. Não tem mais pra onde descer aí, viu? Só pra tranquilizar alguns, exato, né? Bahia terminará a rodada na 15ª posição. Porque pronto, o Goiás... já terminou aí. Aí pro exato, Bahia já acabou a rodada. É isso, porque o Vasco pode chegar a 33 e sair da zona, e Quem foi que passou o Bahia agora? O Corinthians? Se o Corinthians tomar a virada ou empate. Ou empate. Se tomar um empate, a gente se mantém na posição. 1-0, finalzinho, 90 pra minutos quem? Já. 1-0 Corinthians. Corinthians quem, quer dizer? Cuiabá fora de casa. Um empate aí... Já estamos aos 95, são 10 de acréscimo. Um empate aí, alô, Davinho. Um empate aí, Davidson. Um empate. Seria top, viu? Um empate mantém o Bahia aí na... venho falando isso em outra live. Pra mim, a saída de Rui Pessoa, eu acho que você quer dizer Tavares. Pesou um pouco, né? De Rui Tavares. Acho que foi pesou um pouco, e o corretor meteu um Pessoa. Sim. O Dump tá dizendo aqui que vem falando disso em live, tá? Que pra ele a saída de Rui pesou um pouco. Mas assim, você vê falha de Marcos Felipe em outro lance, sem ser hoje, depois da saída? Eu acho ele até que faz um defesaço, velho, de sim, chute no meio da rua. E na última partida contra o Internacional, pô, a defesaça... Aqui, pô, na hora que o cara bateu, eu vi gol, pô. A defesaça na falta de Marinho contra o Fortaleza, pô, também. Queima-roupa. Então, assim, eu não vejo queda de rendimento de Marcos Felipe ainda. Claro, hoje abaixo, muito abaixo da crítica, inclusive, mas eu e Yuri Santana, não consigo ainda enxergar essa queda de produção de Marcos Felipe depois da saída de Rui Tavares. O Caio BM tá dizendo aqui que se Vasco e Inter ganharem os seus jogos, o Bahia fica a 1 ponto da zona. Só o detalhe, viu? Vasco e Santos, perdão. Amanhã
teremos o complemento, né, da rodada. Sim. O Vasco enfrenta o Inter. O Vasco enfrenta o Inter em São Januário. E o Santos enfrenta o Coritiba. A tendência é que o Santos vença o seu jogo. Exato. Né? Se não vencer, o Santos também tá... Se o Santos vencer, o Santos chega a 33, cola na gente e bota o Goiás, que sai já da perdeu. Zona. Quer dizer, bota pode... o Goiás, pode já sair, perdeu. E pode sair da Zona. E se o Vasco ganhar, ele joga o Santos de volta na Zona. Exato. Ele joga o Santos de volta na Zona e sai da Zona o Vasco. Em resumo, Vasco e Santos não passam Bahia. O Vasco só aí depende... fica um ponto da Zona. Exato. O Vasco só depende dele para sair da Zona. Se vencer, empurra o Goiás. O Santos depende de um tropeço do Vasco para poder sair da Zona. O resultado pior é o seguinte, é que a tendência é o Bahia perder do Palmeiras. Eu falei isso antes do jogo. Eu falei, gente, eu quero ganhar do Cruzeiro, porque a tendência é perder do Palmeiras no Aliança. Pois é. O normal é isso, né? Então, assim, a gente pega um Palmeiras fora de casa, sim, com a tendência de perder. Sim. E aí você tem Santos pegando o Corinthians na Neoquímica, com a tendência de perder também. A tendência não quer dizer que vai acontecer, sim, mas é que o Corinthians jogando em casa, um clássico paulista e tal, no Santos, num pior momento, depois dos 7 que tomou e não sei do que vai acontecer amanhã, acabou o Grêmio e Flamengo. A tendência é do Corinthians vencer o jogo. E o outro é o Goiás com o Vasco. Então, Goiás com o Vasco, a gente perdendo, Goiás com o Vasco já tumultuou o ambiente da gente. Então, o que é que a gente vai torcer para que aconteça? Porque Goiás com o Vasco, o Goiás tem 31 e o Vasco tem 30. A gente tem que torcer para que amanhã, tanto o Santos quanto o Vasco percam seus jogos. Ou no máximo empatem. Mas perca logo. Exato. O Curitiba aí, que tá aí penando ainda, tentando e tal, ganhe. Slimani, Ismailov, sei lá que diabo de Is é, meta 3 gols aí, sei lá, e ganhe o jogo, para que a gente possa olhar o jogo do Fluminense de forma diferente. É porque assim, ó, um empate do Vasco amanhã, a distância fica em 3 pontos. Isso. E caso o Bahia perca do Palmeiras e o Vasco vença na próxima rodada, empata em pontuação, empataria em número de triunfos, mas o saldo de gol, a diferença do Bahia tem menos 4 e o Vasco menos 11. Tem menos 1. Menos 11 o Vasco. Perdão, menos 11. E o Bahia menos 4. Então, ou seja, o empate do Vasco amanhã, mais ou menos, praticamente deixaria o Vasco atrás do Bahia ao final da próxima rodada contra a equipe do Palmeiras. E aí a gente traria para casa para enfrentar o Fluminense com a equipe sub-20, provavelmente, e aí, enfim, resolver nossa situação. Mesma coisa do Santos, tá? Iria a 31, em caso de empate amanhã. Se vencesse a próxima rodada do clássico contra o Corinthians, iria aos 34 iguais do Bahia, empataria em número de triunfos, 9-9, e aí o saldo de gol do Santos é menos 21. Então, também, o empate dessas duas equipes é mais ou menos um empate de 2 rodadas. Dessa rodada e da outra rodada, que as duas equipes não passarão o Bahia na tabela de classificação. É o que eu falei, preferia isso, ganhar do Cruzeiro e perder do Palmeiras. A gente pode surpreender? Pode. Pode chegar lá, do mesmo jeito que foi um dia que nada deu certo pro Bahia, nada dá certo pro Palmeiras após um clássico e tal. Vinha muito mal e meteu 5 no São Paulo. Eu nem sei como é que o São Paulo jogou, gente. Nem sei como é que o São Paulo jogou, né? 1-0 Corinthians. Mas acabou 1-0 Corinthians, o pessoal tá reclamando aqui também, dizendo que o gol de Gil tava impedido, não sei, que validou o gol mesmo assim, que a TV não reprisou e blá blá blá, começou já. Eu vi também, Marinho, a sessão de estresse já da galera aqui, viu? Mas diga. No primeiro gol, me falaram de novo, a gente, enfim, fica com recursos limitados de ver o lance novamente nesse sentido. Falaram que no início da jogada do primeiro gol do Cruzeiro também teria uma falta, enfim, a gente acabou não vendo, não consegui ver. Mas assim, 3, e outra, reclamar de um gol. Ia falar isso, pô. Tem outros 2 gols, então, pra gente falar. E, acima de tudo, partida fraquíssima do Bahia. A derrota é muito merecida hoje. Não tenho o que falar, que reclamar. Eu tô com fome. Se a gente ganhasse, estaremos com 37 pontos. Tá dizendo título, exatamente. É onde o Cruzeiro foi parar. Sim. Se a gente ganhasse o jogo, a gente ainda tem um além. Porque o Cuiabá perdeu pro Corinthians. Se a gente ganhasse o jogo, a gente seria, nesse momento, o 11º colocado. Pois é. Né? Estaríamos com um saldo positivo, se ganhasse. Né? Porque a gente começou o jogo com menos 1. Estaremos com um saldo 0 ou positivo. Isso. E passaria o Cuiabá. A gente estaria colado com o São Paulo. Exato. Que tem 38. Né? A gente passaria o Cuiabá e estaria colado com o São Paulo. Mas estaríamos. Não foi. Como meu treinador dizia, se meu pai
né? E se meu pai fosse mãe, eu tinha 2 mães. Se meu pai fosse mulher, eu falava. Se meu pai fosse mãe? Ou mulher, verdade. É isso, né, velho? A gente traz aqui pra vocês. Ele falava outra também. Se eu tivesse. Esqueci. A gente traz pra vocês a melhor cobertura possível dentro dos nossos limites, né? Um abraço a todos. E assim, Marinho, desculpa até te interromper. Vamos fazer a mesma cobertura, a mesma dedicação para o Palmeiras, independente de alguns falarem aí, já perdeu e não sei o quê. Por mais que seja uma partida difícil, mesma coisa. Jornada completa, vamos tentar fazer um pré-jogo, tentar transmitir da melhor forma, e aí deixa pro Bahia tentar surpreender a gente lá no Allianz Parque.